Bom dia, amados, a paz do Senhor para todos. Eu sou a missionária Sayonara Barros e eu estou aqui hoje para trazer um alerta para a Igreja do Senhor, conforme me foi orientado pelo Espírito Santo. E neste dia de hoje, dia 8 de agosto de 2025, o Senhor me orientou para que trouxesse a vocês o relato de um sonho que o Senhor me deu nesta madrugada. É o segundo sonho que o Senhor me dá neste ano e que trata da fome e da crise financeira que se abaterá sobre todo o planeta. Em relação à fome, especificamente, nós temos a abertura do terceiro selo e a liberação do terceiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro negro, como está descrito no capítulo 6 do livro do Apocalipse, que está na nossa Bíblia Sagrada. No sonho de hoje, eu me vi num supermercado e eu estava fazendo algumas compras. E quando eu fui pagar os itens que eu separei, que eu comprei, eu me assustei com o valor, porque era o valor de 538 ou era 568 que eu tinha que pagar. E era um valor muito alto, porque eu conseguia ver os itens que eu tinha na minha sacola. Eram 2 cremes de leite, um pouco de banana, um pouco de laranja e um biscoito recheado. E tinha um de chocolate. E tinha um outro item na sacola que eu não recordo, mas que não condizia com o valor da compra. E eu pedia para que o caixa recolhesse as sacolas para que a gente conferisse o valor. Talvez ele tivesse passado algo a mais, digitado algo errado, tivesse algo errado no sistema, mas não, estava tudo correto. E quando eu acordei pela manhã, eu acordei pensativa, meditando nesse sonho, e eu fui orar ao Senhor. E quando eu orei, o Espírito Santo bradou no meu coração, falando: filha, sim, uma grande fome se abaterá sobre todo o planeta e também, por óbvio, sobre o Brasil. Muitos irão sofrer, porém, aqueles que estiverem na minha presença, eu cuidarei, pois eu cuido dos meus. Contudo, alerta a minha igreja, não é tempo de viajar, não é tempo de gastar, não é tempo de esbanjar, mas é tempo de administrar os recursos que se tem, como José administrou os recursos que haviam no Egito, preparando o Egito para o tempo de fome. Então saibam administrar os recursos que estou entregando a cada um. Preparem-se para a fome. Mas todos aqueles que não tiverem como se preparar, não se preocupe, porque eu cuidarei e eu sustentarei. E como forma de trazer confirmação a essa palavra, e eu sempre faço isso, quando eu termino de orar, eu peço uma palavra ao Senhor na Bíblia. E quando eu pedi a palavra, o Senhor me deu em 1 Reis, capítulo 17, já a partir do versículo 1. E na minha Bíblia está escrito a profecia de Elias contra Acabe. E é aquele trecho em que Elias decreta fome por seca sobre a terra. E assim está escrito na palavra: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. E em seguida o Senhor determina a Elias: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. E o Senhor sustentou Elias por um bom tempo, enviando alimento a cada dia por meio dos corvos. E depois enviou Elias para a casa de uma viúva em Serepta. E lá o Senhor multiplicou o azeite e a farinha na botija da viúva. E nada faltou a Elias, servo de Deus,
nem a viúva, pois que a viúva estava debaixo da proteção do Senhor. Então, meus amados, não precisamos ter medo. O Senhor nos orientou para que nos preparássemos, mas também deixou claro que precisamos interceder por todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, pelos nossos familiares e amigos, para que a mão misericordiosa do Senhor também esteja estendida sobre eles e eles não venham a perecer. Quanto a nós, recordemo-nos do que o Senhor nos diz na sua palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor Jesus, Ele é provisão, Ele é sustento, Ele é tudo o que precisamos que Ele seja, para todos aqueles que nele confiam. Então, se você tem condição de se preparar um pouco mais, guarde alimentos, veja técnicas de estocagem, guarde um pouco mais, tenha uma reserva em casa, inclusive uma reserva financeira. Mas se você não tem condição, e nós sabemos o quanto a situação do brasileiro ela é difícil, muitos estão desempregados, outros ganham um salário mínimo e meio, e é muito difícil de fazer um preparo para situações vindouras. Não se preocupe, faz a tua parte e te mantém confiante no Senhor Jesus, porque Ele vai te sustentar. E lembra de interceder por todos os teus parentes, amigos, por todos aqueles que não conhecem o Senhor, para que eles não venham a perecer, mas o Senhor os guarde, como o Senhor guardou a viúva em Serepta. Amém, amados? Que essa palavra de alerta, ela venha assim, como um alerta, como um conselho, porque o Senhor nos está preparando, nos está mostrando como devemos nos preparar para o que está por vir, mas também venha como uma palavra de esperança e do amor de Deus, de quanto Ele nos ama e de como o seu cuidado se expressa sobre as nossas vidas. Que o Senhor Jesus os abençoe, os guarde no dia de hoje, espalhem essa palavra, alertem as pessoas e que tenhamos ouvidos para ouvir, pois que o Espírito tem falado. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe.